No Apocalipse, o Senhor Jesus se revela como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a ele foi confiado todo o julgamento. Como Leão de Judá, ele desata os selos que vão desencadear todo o processo do juízo final. O Senhor é o Cordeiro que foi morto, mas que agora volta para realizar a justiça de Deus. Justiça que começa a partir da sua própria igreja. Igreja que ele mesmo dividiu em 7 segmentos. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vamos tentar conciliar todas essas ideias que são vinculadas uma à outra. Mas é preciso ter paciência para compreender os enigmas do Apocalipse. Há profecias que demoram séculos para serem cumpridas. E por isso precisamos estudar a história do mundo, dos impérios que dominaram sobre a Terra, principalmente sobre a Turquia, a terra das 7 igrejas. O profeta Daniel nos fornece uma escala da sucessão dos impérios que dominaram a Terra. Cada um levou aproximadamente um tempo de 2000 anos. A parte que coube ao cristianismo é o bronze da estátua, onde o império do cristianismo teve cerca de 2000 anos para dominar na Terra. Vamos dividir esse tempo de 2000 anos por 7 igrejas e chegaremos a um tempo aproximado de 300 anos para cada fase, fases essas que foram dominadas por diferentes impérios. Então vamos começar nossa investigação sobre o juízo de Deus que é trazido pelo Leão de Judá e executado pelos anjos que o obedecem. Mas o que significa esta queima da erva verde? Desde o Éden, a árvore significou o conhecimento. O Salmo 1 compara a uma árvore aquela pessoa que medita dia e noite na lei do Senhor. Quando Nabucodonosor perdeu a razão e ficou louco, aquilo foi representado por uma árvore cortada. Então vemos que quando o Apocalipse fala que foi queimada a erva verde, isso significa que 1/3 da parte do raciocínio humano foi tirado. Segundo a opinião de alguns estudiosos, nos primeiros 300 anos da Igreja, os cristãos tinham um jeito essênico de ser. Os essênios eram vegetarianos e guardavam o sábado. E eles foram responsáveis pela preservação de grande parte das escrituras em aramaico que foram encontradas em Qumran, no deserto da Judéia, onde eles viviam em uma comunidade próxima à cidade de Nazaré, e por isso eram chamados de nazarenos. Quando o cordeiro abre o primeiro selo, ele solta o cavalo branco, que vem com um arco e uma flecha. O arco e a flecha simbolizam a palavra. E segundo os documentos encontrados pelos pesquisadores, vemos que o mundo de então fora todo evangelizado. O único contratio que há na carta aos Efésios é que eles deixaram o primeiro amor. E então, o castigo que o tipo Éfeso recebe é: removerei o teu candeeiro do lugar. E aconteceu que veio a perseguição prevista por Jesus e os essênios tiveram que fugir dos romanos. Um dos curiosos fatos que comprovam isso foi que foi achado um manuscrito em aramaico, o Evangelho de 12 Santos, em um monastério budista na Índia. Na carta a Éfeso, entendemos que este juízo virá sobre os que se acomodarem apenas no conhecimento, na letra. Mas o que representam as águas no Apocalipse? Babilônia,
A prostituta que está entregue às suas paixões e embriaga as pessoas está sentada sobre as muitas águas. E as águas também representaram a paixão irracional de Rubem pela mulher de seu pai. Então, o mar significa o grande conjunto de pessoas dominado por Babilônia, que embriaga com seu vinho, pessoas que seguem suas paixões sensuais e a ira, praticando prostituições, idolatrias e crimes. As emoções são como as ondas agitadas do mar que tiram a paz das pessoas. E é para isso que vem o cavaleiro do cavalo vermelho. Ele é destinado a atingir pessoas que, levadas pelas emoções, cometem prostituição, idolatria e crimes. Eles são condenados pelo leão de Judá a viver no mundo dos vampiros depois de mortos. Foi na Turquia, a terra das 7 igrejas, que o Conde Drácula foi considerado herói por lutar como cavaleiro cristão das cruzadas. O modelo Esmirna corresponde à época em que o imperador romano Constantino se apoderou da liderança da igreja e fundou uma nova capital na Turquia, em Constantinopla, fazendo os crentes se sentirem esmagados pela pressão do governo. A palavra Esmirna lembra o processo de tirarem o perfume da mirra, esmagando suas folhas. E perfume significa sentimento. Pérgamo foi uma cidade cheia de eruditos que tinham acesso à grande biblioteca com mais de 200.000 volumes. Em Pérgamo estava o templo de Esculápio, o deus da sabedoria na medicina, representado por uma serpente. Posteriormente, os livros de Pérgamo foram levados para Alexandria. E foi em Alexandria que foi feita a primeira tradução do Pentateuco. Dos livros de Alexandria também se originou a doutrina ariana, que nega a divindade de Cristo. As fontes das águas são os profetas e os pregadores da palavra, que antes jorravam água doce de salvação e depois passaram a jorrar águas amargas, negando a divindade a Cristo. No período histórico correspondente à igreja de Pérgamo, começou a crescer o Império Islâmico. Os muçulmanos consideram Jesus apenas como um profeta e afirmam que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. O Islã nega a graça e diz que cada um receberá o que merecer por seus pecados. E disso trata o Cavaleiro Negro, o que traz a balança do juízo de Deus nas mãos. Quando Maomé unificou as nações árabes, ele baniu todos os ídolos menos um, a Pedra Negra. Antes do islamismo existir, a Caaba já era um centro idólatra em Meca, onde haviam 360 ídolos ao redor da Pedra Negra, que ficava no centro. Mas o que representa a Pedra Preta? Se um ano tem 360 dias, então a Pedra Negra representa o Sol. Na lei de Moisés, as pedras representavam juízo, condenação, e as pessoas eram apedrejadas quando acusadas de certos pecados. Mas na carta a Pérgamo, a pedra branca simboliza o perdão de Jesus. Na Grécia, as pedras brancas eram dadas aos réus absolvidos nos julgamentos, aos escravos libertos e aos vencedores nos jogos.
O anjo que chama as aves predadoras está no Sol, e isso pode estar relacionado ao fato da idolatria do Sol ter sido incorporada ao cristianismo quando o imperador romano Constantino se apropriou da liderança da igreja. Ele baniu o mandamento do sábado e colocou o mandamento do domingo, dia do Sol Invictus, adorado pelos romanos. Alguns historiadores dizem que a cruz que foi incorporada à bandeira do império não era a cruz de Cristo, mas sim o T de Tamuz. E assim, a quarta igreja é relacionada ao quarto cavaleiro. Em Tiátira, Jezabel é a figura principal. Assim como a rainha de Jezabel botava a mesa para os profetas de Baal, assim fazia Jezabel do Apocalipse. Ela botava a mesa para levar os cristãos a se prostituir. Mas a prostituição e o adultério na Bíblia têm dois sentidos, o físico e o espiritual. Paulo criticou a idolatria dos romanos e ditou uma terrível sentença para eles. Segundo Paulo, aqueles que se prostituem espiritualmente são condenados por Deus a se prostituírem fisicamente. E segundo o Apocalipse, eles são postos à mesa para serem devorados pelas feras da terra, assim como Jezabel foi devorada por seus próprios cães. A fase de Tiátira corresponde ao tempo da Inquisição e das Cruzadas, quando muitas pessoas foram postas à mesa para serem devoradas pelos cães que estavam na liderança da igreja. Na fase histórica correspondente a Sardes, aconteceu a Reforma Protestante. E entre as doutrinas que vieram com a Reforma, esteve a de Calvino, pregando que os sinais da aprovação de Deus estão ligados à prosperidade financeira, o que fez grande parte dos ricos da Europa se tornarem protestantes, cristãos investidores que agora poderiam acumular seus bens. E dentro desta teoria, cabe a atuação dos gafanhotos no cristianismo, pregando a prosperidade avarenta dos que pagam pelos serviços dos sacerdotes, que por sua vez aproveitam-se dos escritos de Malaquias para transformar a igreja em lojas de comércio. Nesta fase histórica correspondente a Sardes, quem dominou Constantinopla foi o Império dos Ladrões, quando os cruzados sem dinheiro desviaram-se da sua missão e assaltaram Constantinopla. A Europa foi invadida pela peste negra. Dizem que a peste foi trazida pelos ratos que vieram em navios do Oriente para a Europa. E assim em Sardes vemos mais dois tipos de feras da terra, que são soltas por Jesus Cristo: os gafanhotos e os ratos nas lideranças das igrejas. A palavra Filadélfia significa amor fraterno, um grupo de irmãos onde não há dono nem senhor, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Os crentes de Filadélfia recebem nomes sagrados sobre si, porque são virgens. Eles não se contaminaram com mulheres. A mulher na Bíblia significa cidade ou igreja. Então, ser virgem no mundo espiritual significa não estar preso a nenhum sistema denominacional, a nenhum aprisco, mas pertencer a um rebanho livre. Filadélfia é a igreja da porta aberta, onde os crentes são aconselhados a vigiar para que ninguém tome a coroa da vida deles, ou seja, para que ninguém tome a liderança da vida deles. Na fase histórica correspondente a Filadélfia, a Turquia estava debaixo do domínio otomano,
que foi chamado também pelos historiadores de a Sublime Porta, pelo costume que eles tinham de realizar festas junto à porta da cidade. E assim, na história mundial, os 4 anjos que tiveram amarrados a partir de Filadélfia foram soltos para fazerem lenta e progressivamente a divisão do mundo em 4 blocos ideológicos que o levaria à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais. A palavra Laodiceia dá a ideia de juízo popular, de democracia. E foi justamente nesta fase que as nações proclamaram suas repúblicas, repudiando os impérios que as dominavam. A Turquia proclamou sua independência em 1923, libertando-se do Império Otomano. A carta Laodiceia mostra cristãos que estão financeiramente fartos, mas espiritualmente estão cegos e nus. Laodiceia é a figura dos crentes do final do tempo do cristianismo, cercados de confortos e prazeres, indiferentes ao pecado, visando apenas a parte da prosperidade financeira, deixando de lado os ensinamentos morais e espirituais de Jesus Cristo. E já que Laodiceia tornou-se indiferente, nem quente nem fria, o Senhor diz que vai vomitá-la da sua boca. E no final do tempo de Laodiceia, o Senhor parte então para julgar aqueles que destroem o planeta Terra. E acontecerão muitas catástrofes.